Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, entrem, se acomodem e vamos para mais um tema. Quando procurar a terapia de casal para ajudar no seu relacionamento amoroso? Esse é o tema de hoje. Só que antes de começar, você já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, amo comentários, é ali que a gente tem essa troca. Primeiro eu quero falar para vocês o que significa terapia de casal. Terapia de casal é uma modalidade de atendimento clínico da psicologia mesmo, quando o casal não consegue ou está com dificuldade nessa comunicação mais alinhada, mais assertiva entre o casal. Ambos estão sob fortes emoções, perderam o controle da situação, estão enviesados pelos seus próprios padrões de pensamentos, de comportamentos, pelas crenças limitantes que cada um ali construiu durante essa trajetória. Chegou algum momento, ou chegou em algumas situações específicas, como por exemplo, o nascimento de um filho, como educar esse filho, o que fazer com o dinheiro que o casal construiu juntos, problemas como a família de ambos, se está interferindo ou se não está interferindo e como esse casal está lidando. Quando esses problemas aparecem e cada um tem um pensamento diferente do outro, é ali que se instala o conflito. Nesses momentos, um terapeuta de casal, um psicólogo especialista nesse tema, vai ajudar como um intermediador. Ele vai facilitar essa comunicação. Ele vai reunir esse casal em alguns momentos juntos, em alguns momentos separados, para entender como cada um funciona, para entender a queixa de cada um e também analisar a dinâmica desse casal. Por isso que as sessões também, em alguns momentos, precisam acontecer com os dois juntos, para o psicólogo conseguir avaliar como que esse casal se relaciona entre si. Todos esses detalhes vão fazer parte dessa análise do profissional. E o profissional vai relatar para o casal, dando um feedback, dando um retorno de tudo isso que ele está observando, com o objetivo que esse casal evolua, que esse casal melhore e que esse casal consiga resolver esses problemas. Resolver não significa necessariamente quando você dá razão para um dos membros. Não significa que um está certo e o outro está errado. O psicólogo, ele não é um juiz, ele não é um advogado, ele não trabalha com essas ferramentas. Como a gente fala do campo da subjetividade humana, do que cada um sente, de sentimentos, de emoções, o psicólogo precisa compreender o significado desses sentimentos, dessas questões de cada um e de uma forma diferente, com uma outra roupagem, em que o outro membro, o outro cônjuge, consiga compreender o seu parceiro, a sua parceira. A ideia é que o casal consiga se ouvir melhor. Quando eu estou sobre essas fortes emoções, eu paraliso, eu preciso ali me defender daquele outro, eu preciso provar que eu estou certa, aí por diversos motivos, para não me sentir humilhada, porque eu posso ter medo de que o outro abuse de mim e isso vire um ciclo vicioso. Então, o psicólogo, ele entra para dar uma neutralidade, para trazer uma dinâmica mais saudável para essa relação. Essa é a ideia, é que um consiga avaliar o sentimento do outro e se colocar no lugar desse outro. E eu não gosto de usar a palavra ceder, mas eu gosto de usar a palavra adaptar. Vocês querem ficar juntos? Vocês querem seguir adiante? O que nós podemos lapidar e adaptar? Uma pergunta muito comum que eu me deparo muito aqui no consultório quando eu tenho esse primeiro contato com um dos pacientes. Eles me procuram e me falam assim: Tayana, o meu parceiro ou minha parceira não está aberto à terapia de casal, se sente resistente, evita falar desse assunto, se nega
a fazer uma terapia de casal. E aí são diversos os motivos. A gente não sabe exatamente como o outro está sentindo, quais são os medos, quais são as inseguranças dessa pessoa que não quer participar do processo. Então, o que eu aconselho sempre? Venha você para a terapia. É importante nesse momento, independente da relação, porque sim, a relação, o casamento, o relacionamento afetivo afeta o seu bem-estar, afeta a sua saúde mental. Então, venha você para a terapia, para que você consiga se fortalecer, para que você consiga organizar suas ideias, os seus pensamentos, colocar tudo isso numa outra perspectiva. O psicólogo, ele acaba sendo esse profissional que te guia, que tem interesse no seu bem-estar. Você se sente assim, você se sente acolhido, compreendido e amparado. Então venha você para a terapia, vai se fortalecendo, né? Vai entendendo tudo isso que se passa com você, porque é um turbilhão de emoções. Quando a gente fala de um relacionamento amoroso, a gente está falando de muita coisa envolvida. A gente está falando de família, a gente está falando de filhos, a gente está falando de sonhos que a gente deixa para trás, a gente está falando de objetivos, a gente está falando de dinheiro, de finanças, a gente está falando de muita coisa envolvida. Então venha para a terapia, organize tudo isso, esses sentimentos, acomode isso dentro de você com a ajuda desse profissional e já traga e proponha para o seu psicólogo se em algum momento ele está aberto, no caso o seu psicólogo, de trazer um desses membros, o cônjuge no caso, que não está adepto à terapia, em algum momento para ouvi-lo e envolvê-lo no processo. Mas isso precisa ser alinhado antes com o seu psicólogo. Porque tem alguns profissionais que seguem algumas linhas e algumas metodologias que não são adeptos a essa ferramenta, a esse manejo. E tá tudo bem, cada um segue de acordo com aquilo que acredita. Por isso que eu tô dando essa dica para vocês, que é alinhar antes com o terapeuta, porque em alguns casos o cônjuge do outro lado que não tá na terapia começa a ver melhora no seu comportamento, na maneira como você está se posicionando, você acaba ficando mais calma, mais tranquila, né? Se cuidando mais, expressando melhor os seus sentimentos, e o outro acaba tendo interesse. Muitas vezes eu uso como recurso a técnica de chamar esse cônjuge para a sessão, mas não com o intuito de envolvê-lo na terapia de casal, mas sim para ouvir o que ele tem a dizer a respeito desse parceiro ou dessa parceira que está em atendimento comigo. Vocês percebem que o approach é diferente? Quando eu uso esse movimento, essa ferramenta, esse manejo, eu acabo não gerando no outro medo, resistência. E sim, eu me mostro ali ativa e atuante, querendo ajudar esse casal. Essa é a minha conduta e a minha postura diante dos dois. E aos poucos eu vou trazendo aquele parceiro que estava desacreditado, que não via saída mais para os seus problemas. Normalmente eu tenho um resultado muito positivo quando eu faço isso. Normalmente aquele parceiro ou parceira que não queria vir para a terapia se mostra bem aberto e bem participativo. Afinal de contas, ele não vai falar dele, ele vai trazer conteúdos para colaborar o processo terapêutico da pessoa que ele se relaciona. E isso vai acontecendo de uma forma muito positiva para ambos. E a terapia de casal, ela é contratada nesse outro formato. É um formato que vai acontecendo. O psicólogo vai identificando os problemas e vai guiando os seus pacientes, mostrando que ele está ali para ajudar sim a resolver os problemas. Ele está ao lado, ele está ali direcionando os melhores caminhos, os melhores manejos, porque o paciente não sabe. Essa é uma dica que eu dou tanto para terapeutas, para psicólogos,
quanto para pessoas que buscam por esse serviço e que não sabem, não conhecem desse assunto, mas que você já sai na frente com esse conhecimento para você sugerir isso para o psicólogo. Então eu dei essas dicas e a ideia é que realmente o terapeuta de casal facilite a comunicação, que esse é 99,9% dos problemas dos casais, e que isso tenha resultados positivos para que posteriormente o casal se sinta seguro, ganhe repertório nessa arte de se comunicar e consiga fazer isso fora das sessões. E para você que é psicólogo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, tá perto de chegar a Masterclass que eu preparei para vocês sobre ressignifique os seus atendimentos e proporcione uma experiência única para os seus pacientes. Um beijo e até o próximo vídeo.